pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de leitura no ar. E o livro de hoje é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. Esse livro eu já tinha há um bom tempo em casa, mas sabe aquele livro que você tem, que todo mundo fala que é bom, mas você vai deixando, vai passando outros livros, outras prioridades na frente e vai deixando para trás. E quando eu parei para ler, semana passada, eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi de não ter lido esse livro, porque ele é muito bom, na minha opinião, né? Não sei se vocês, quem já leu, vai achar o mesmo, mas eu achei ele muito bom. Ele tem, assim, princípios de liderança maravilhosos, que também condiz com aquilo que eu acredito, né? Então, ele primeiro começa mostrando, na verdade, para passar esses princípios, para mostrar, ele, né, cria uma história, um personagem, que é o John, que é um grande empresário, um grande administrador e está passando por problemas, está tendo crises com a sua família, com a sua esposa, crise existencial, está passando por diversos problemas. E a sua esposa o incentiva a fazer um retiro espiritual. Então ele vai para um lugar, tipo um mosteiro, e vai ficar nesse lugar para receber durante uma semana alguns ensinos. E lá ele começa a receber esses ensinamentos. Os ensinamentos começam com o princípio da liderança, mostrando para a gente a diferença entre liderar e ter o poder. Ele fala que o líder influencia, ele é alguém de caráter, que vai ter um caráter admirável, exemplar, onde as pessoas serão influenciadas por causa desse caráter. Agora o poder não, o poder é aquilo que é imposto, né? Um líder consegue que as pessoas façam as coisas por ele ou andem na mesma visão que ele porque gostam dele, porque o admiram, pela sua influência. Quem tem poder impõe aquilo que quer, obriga as pessoas a fazerem aquilo que quer. Então, primeiro ele mostra essa diferença entre a liderança e o poder. E ele fala que o líder, ele tem autoridade. Autoridade é você ter a habilidade de fazer com que as pessoas façam o que você precisa que seja feito porque elas querem fazer, porque elas gostam de você, porque elas estão com você. Depois ele começa a falar quais são esses princípios da liderança. Então até tem um esqueminha aqui, ele pede para que as pessoas que estão ali naquele mosteiro façam uma lista com as qualidades que eles mais admiram nas pessoas. Numa pessoa que foi muito importante na sua vida, que foi seu exemplo. Então eles colocam que é a honestidade, ou a confiabilidade, o bom exemplo, o cuidado, o compromisso, ser bom ouvinte, conquistar a confiança das pessoas, tratar as pessoas com respeito, encorajar as pessoas, uma atitude positiva e que gostava de pessoas. E aí depois ele faz um paralelo com a pessoa de Jesus. Ele fala que Jesus foi o maior líder que já existiu, exatamente pela influência que ele tem até hoje. Ele fala que milhões de pessoas seguem o cristianismo até hoje, que o cristianismo tem muitos seguidores. Ele fala sobre Jesus ter sido quem dividiu a história. A partir dele, a história se passou a ser antes de Cristo, depois de Cristo. Ele fala que os dois maiores feriados, festas, que são o Natal e a Páscoa, são por causa de Jesus. Então ele diz que não tem como negar que Jesus não é o líder que mais influenciou pessoas e influencia até o dia de hoje. E aí ele se baseia nos princípios que Jesus tinha de liderança, que é o amor ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso, que está em paralelo com os princípios que ele diz que a maioria das pessoas buscam nas outras para confiar, para admirar. Então ele fala que para se ser um bom líder você tem que amar.
E ele fala que o amor, ele não é um sentimento como nós pensamos. Amor é um comportamento. É como eu escolho me comportar perante as pessoas, sejam elas boas ou não. Então ele fala que quando a maioria das pessoas não entendem, quando Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos, as pessoas acham que elas têm que sentir amor pelos inimigos, mas não é isso que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que não é para eu fingir que as pessoas são boas e não más, para fingir que elas não me fizeram nada. Não, é a maneira como eu vou me comportar. É eu decidir me comportar bem, mesmo que as pessoas sejam más ou me façam mal, o meu comportamento será de bem. Então ele fala que esse é o amor ágape, que é o amor do princípio da liderança, para que você tenha todas essas qualidades, para que você tenha todos esses quesitos, você terá que ter esse comportamento do amor, de escolher ser bom e fazer o bem, independente das outras pessoas. Então ele fala que as pessoas precisam ver você como um exemplo de confiança, saber que pode contar com você. As pessoas precisam, se você for um líder, ter a possibilidade de errar sem que você seja agressivo, sem que você grite, sem criar um ambiente para que as pessoas que você lidera tenham a liberdade de mostrar que elas não são perfeitas, né? E que você está ali para ensinar. Então, se você é líder de alguma coisa, se você lidera pessoas, eu, na verdade, indico esse livro para todo mundo. Porque se você é pai e mãe, você tem os seus filhos, que é aqueles que você influencia. Você tem amigos, você tem pessoas com que você trabalha, que se relaciona. De uma forma ou de outra, nós sempre estamos liderando as pessoas, seja em cargos, em posições, ou seja, inconscientemente. Então, nós sempre temos uma gama de pessoas ali onde nós temos influência. Então esse livro é indicado para todo mundo, eu particularmente amei o livro, foi assim muito bom, abriu muito mais a minha visão. Então fica a indicação para vocês, espero que vocês também gostem. E se gostarem do vídeo, dá um joinha para ajudar o canal. E se inscreve aqui, hein, para receber todas as atualizações. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!